pop moderna é recheada de mistérios, a gente já tá careca de saber, né, gente? Porém, quando se fala em Lady Gaga, isso daí ganha uma nuance completamente nova. É claro que muitas coisas que já falamos da carreira da Lady Gaga aí, vem muito de tabloides ou coisas inventadas pelos fãs ou até mesmo pela própria artista para dar um determinado buzz em certas coisas. Porém, um ponto sempre intrigou os fãs quando se fala em Lady Gaga: art pop, principalmente Art Pop Act 2. Esse projeto seria uma continuação do disco Art Pop, que seria lançado pouco tempo depois do lançamento original do primeiro álbum. Ele viria com canções mais diferentonas e experimentais que não entraram na primeira versão do álbum, que é mais comercial. Nesse vídeo a gente vai conhecer toda a história por trás desse projeto misteriosíssimo. Antes da gente começar, você já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pela Lady Gaga e suas eras musicais. Se por acaso você ainda não conhece e não tem a sua, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai conferir todas as estampas e vai ficar apaixonado. É uma mais linda que a outra. Bom, uma coisa é fato, né? Art Pop foi um disco que foi inocentado através do tempo quando se fala em música pop, né, gente? Se naquela época o disco recebeu diversas críticas negativas ou mistas, e muitos inclusive afirmavam que esse disco não teria longevidade, hoje ele acaba sendo um dos projetos mais assim relembrados da Gaga, exatamente por ter sido inocentado com o tempo, ou seja, provado seu valor com o que o tempo foi passando. Porém, gente, Art Pop não seria como nós testemunhamos. Na verdade, esse álbum teria um tom muito mais experimental e ainda mais diferente do que nós recebemos naquelas músicas. Porém, a gente sabe, a gravadora quando mete a mão e faz as escolhas no final das contas aí do repertório que vai entrar no disco, muitas vezes sacrifica canções diferentes e que poderiam surpreender muito mais o público. Porém, no caso de Lady Gaga, isso fica ainda um pouco mais intenso, mas abre uma determinada porta. Por quê? Ao mesmo tempo que a gravadora quis lançar o lado comercial, a Gaga também percebeu que o disco faltava o lado mais arte de ser lançado. Sendo assim, ela tenta lançar um volume 2 desse álbum chamado Art Pop Act 2 no meio de 2014, mas isso não dá certo. A primeira vez que ela falou sobre o Act 2 foi durante o Twitter Question and Answer em 13 de outubro de 2013. Em vez disso, ela acabou cancelando esse projeto e optou pelo Chick to Chick de 2014 e pós isso, o seu quinto álbum de estúdio, Joanne, de 2016. Durante uma entrevista que ela deu ao The Howard Stern Show em novembro, dia 12 de 2013, Gaga revelou que Art Pop possuía mais de 90 canções produzidas. Mais tarde, no processo de gravação, nomes como Tempo, Nothing On But The Radio foram cortadas do álbum, enquanto Brooklyn Lights foi cortada no último minuto, porque ela poderia estar dentro do projeto. Vale lembrar que essas músicas vazaram na internet. Curiosamente, a música Brooklyn Nights tem uma história interessante, porque a própria Gaga chegou a afirmar que essa música seria lançada como single da era Art Pop entre o fim de 2013 e 2014. Então existia sim um planejamento mais sólido para fazer com que esse projeto ganhasse vida. Na verdade, a era Art Pop não atingiu todo o seu potencial. E eu vou fazer um vídeo aqui no canal ainda sobre álbuns que não atingiram todo o seu potencial por conta de certas desorganizações ou flops. Em algum momento, inclusive da criação da Art Rave, que foi a turnê desse álbum, o cenário e um vídeo de projeção de luzes estavam prontos para serem usados na música Brooklyn Nights. Porém, em vez disso, Gaga resolveu mudar os planos e incluiu as inéditas Cake Like Lady Gaga,
Party Nauseous e também uma parte do instrumental da música Wretched. Uma outra música também planejada para esse Act 2 se chama Sire, só que essa música nunca foi apresentada de fato em cima do palco. Na verdade, a Gaga cantou um pedaço dessa música para uns fãs nos bastidores da turnê Art Rave, o que deixou todo mundo muito mais ansioso, e vários desses fãs já comentaram sobre a história dessa música Sire. Em outubro de 2012, muitos meses antes do lançamento de fato do Art Pop e da conclusão de toda aquela parafernália que nós íamos testemunhar naquela primeira parte como álbum, né? A Gaga disse que pela quantidade de material que ela tinha, ela precisaria dividir o projeto em duas partes, sendo um volume 1 e um volume 2, que seria positivo também, porque ela conseguiria contar a história de uma forma muito mais bem amarrada. Sendo assim, ela meio que tenta fazer isso. Ela lança a primeira parte mais comercial e deixou a parte mais experimental para o segundo volume, no caso. Em outubro de 2013, Gaga disse muitas músicas para o Ato 2. No mês seguinte, em novembro, ela mencionou Ato 2 novamente, comentando que poderia ser lançado antes da sua turnê como será bom tocar os dois atos na tour. Em uma entrevista principal que Gaga deu divulgando o álbum para SXSW, Gaga disse que poderia ter mais 2 atos, afirmando ainda que o segundo ato do Art Pop estava completo, mas não pronto para o lançamento. Em abril de 2014, a cantora afirmou que existe uma grande possibilidade de ela lançar mais um volume do Art Pop. No entretanto, esse plano nunca se concretizou. O tempo passou e ninguém mais falou no Act 2 do Art Pop, tanto que, como eu disse lá em cima, a Gaga lançou o Tick to Tick e depois ela lançou o Joanne, né? Ficou completamente fora disso tudo. E ela também chegou a fazer o Nasce Uma Estrela, que foi o filme, né, que também levou ela para um patamar completamente diferente. A Gaga realmente focou na limpeza da sua imagem e se afastou um pouco mais daquele pop que tinha transformado ela na Lady Gaga. Aí quem que me aparece, gente? Simplesmente o queridíssimo DJ White Shadow, que foi uma das pessoas que trabalhou com Gaga tanto no Art Pop quanto no Born This Way, né? E ele afirma que o próximo álbum da Lady Gaga, que seria o Lady Gaga 6, que se tornaria inclusive o Chromatica, né, seria um irmão do disco Art Pop, o que, de certa forma, se a gente for analisar no que ele quis dizer ali no sentido dela voltar pro pop, né, realmente faz muito sentido. Mas muitos fãs interpretaram essa afirmação dele como o Act 2 do Art Pop sendo lançado de fato trocentos anos depois. Porém, ele voltou atrás e desmentiu todas as coisas que ele falou ali, afirmando que na verdade o projeto era de músicas inéditas, que não tinha nenhuma música antiga lançada. No dia da mentira, em 2021, o White Shadow brincou novamente com os fãs, comentando sobre a música T, uma das canções inéditas do Art Pop Act 2, que sempre foi muito comentada nas redes e teve um preview tocado em um determinado momento pelo próprio White Shadow na tour de Lady Gaga. Ele publicou: Lady Gaga e eu lançaremos T como uma NFT através da Yellow Heart. Foi óbvio que isso daí saiu de controle, né? As pessoas comentaram horrores sobre esse assunto e virou um dos pontos mais, assim, marcantes daquele dia da mentira. Mas, infelizmente, não chegamos a lugar nenhum. Os fãs mais tarde questionaram o DJ White Shadow sobre a música e o produtor sugeriu fazer uma petição para a Gaga e pedir para ela lançá-la. Isso em 2 de abril de 2021, um dia após toda essa situação. Os fãs lançaram então uma petição no Change.org, chamando Gaga, Bob Campbell e a Interscope Records para lançar esse álbum e dar uma liberdade criativa total à Gaga sobre sua própria arte. A petição se tornou muito viral e chamou a atenção de várias pessoas, principalmente do White Shadow, que acabou imediatamente postando:
Eu não fiz isso, apenas assinei. E não apenas porque fui mal no 1º de abril. Vocês querem algo, vocês querem lutar para conseguir. Isso é muito divertido. White Shadow afirmou que se a petição batesse 10 mil assinaturas, ele mandava para Lady Gaga e que se ela batesse 100 mil assinaturas, ele enviaria para Interscope. Quando foi no dia 4 de abril, né, ele postou uma carta aberta comentando sobre a petição em relação à art pop e ele afirmou o seguinte: em primeiro lugar, deixe-me dizer o quanto sou grato por vocês. Vocês são completamente fodas. São os fãs mais incríveis, amorosos e raivosos do mundo. Amo todos vocês, mesmo quando vocês me odeiam. Eu fiz uma piada no 1º de abril sobre Tear. Desculpe, eu sou surpreso o quanto vocês ainda se importam com as coisas daquela época e com algumas músicas que nunca ouviram. Só posso dizer que me sinto humilde a cada dia por poder compartilhar um pouco de mim com vocês e por ser amado de uma forma tão especial. Para responder a algumas perguntas e em um esforço para esclarecer algumas coisas com alguma honestidade, eu gostaria de dizer algumas coisas. Fazer música e entregá-la da maneira que art pop foi feito e entregue foi particularmente difícil. Imagine como se você estivesse indo para uma aula de paraquedismo e estivesse preso em uma queda livre pelo que parecia uma eternidade. Então, bater no chão depois de que seus paraquedas não abriram e ter que fazer isso de novo e de novo. Em seguida, imagine um monte de pessoas paradas observando você e roubando sua carteira do seu corpo sem vida toda vez que você atinge o chão. Há tantas histórias que posso contar sobre o que foi necessário para fazer o art pop acontecer ao mundo, e um dia eu farei isso. Tantos sacos de lixo tentando se agarrar ao trem que eu tinha trabalhado tanto para sair da estação. Tanta transição e turbulência. Deixe-me dizer que nunca estive tão quebrado como ser humano no dia em que aquele disco foi entregue. Eu estava quase morto. Eu me senti pisoteado e terminei com a música. Às vezes eu sentia sem vida. Isso não é um exagero. Nos anos que seguiram, na verdade, venho tentando desfazer o trauma e completar aquela fase da minha vida. Alguns ainda penduram. Dito isso, estou muito melhor agora e principalmente muito melhor depois de ter passado tudo isso. Eu sou forte e posso finalmente ouvir a música com o coração feliz. Embora eu queira que vocês também ouçam os extras que vocês tanto querem ouvir. Estou 100% melhor do que no passado e vivendo o meu maior pico criativo de todos os tempos. Eu eliminei todos os ratos sujos que estavam na minha vida e me cerquei de alegria e amor. Estou pronto para voltar. Estou pronto e sempre que Lady Gaga estiver, podemos ir atrás. Dito isso, tente ser legal com ela. Ela tem sentimentos, como qualquer pessoa normal. E essa foi uma época difícil para ela também. Tenho certeza que em alguma hora ela vai ficar bem e vai tentar revisitá-la ou aproveitá-la na hora certa. Eu vou continuar a empurrar para ela aquelas músicas que vocês querem tanto, que Lady Gaga e eu queríamos, e eu espero que vocês possam ouvi-las. Não deixe isso morrer. Continue a levar sua mensagem aos responsáveis. Vocês têm o poder, não desistam. Por último, obrigado a Nick, Dino e Dave Russell também. Eu não seria um merda sem vocês. E enviei a mensagem de texto para Lady Gaga. Não me sinto bem em compartilhar nossas conversas privadas, mas prometo a vocês que fiz tudo o que prometi. Quem viveu sabe, né, meu anjo? Porque assim, quando nós refletimos tudo o que aconteceu na carreira da Lady Gaga no passado, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha em relação a muita coisa que rolou. Inclusive tem alguns vídeos que eu fiz aqui, né, de forma mais solta, sobre coisas que aconteceram no art pop ou revivendo coisas do art pop, e principalmente a gente percebe que também foi uma coisa muito de queda livre para Gaga, assim como ele acabou dizendo quando ele fez aquela analogia à aula de paraquedismo, né? Então, assim, é realmente uma situação muito louca e difícil, gente. Muito mesmo. Eu espero que algum dia esse projeto ganhe vida ou que isso seja lançado de uma forma extra pra gente, até porque esse ano o disco faz oficialmente seus 10 anos e aí a gente vai ver se ela vai querer ou não revisitar isso no final das contas. Comenta aqui a sua opinião sobre o art pop Act 2, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!